Seja bem-vindo a GO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vou conversar com vocês em relação aos achados anormais do exame de Papa Nicolau. Quando a gente recebe, aquele laudo de uma colpocitologia oncótica, de uma citologia do colo do útero, ou ainda o tradicional exame de Papa Nicolau, quando ele está alterado, cada uma das alterações, o que a gente deve fazer? Quando a gente recebe uma citologia dizendo que tem atipias em células escamosas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, o famoso ASCUS, o que deve ser feito? Quando você recebe uma colpocitologia com ASCUS, na verdade, gente, o que é o ASCUS? O ASCUS são atipias que a gente enxerga na citologia, são aquelas células que elas estão diferente do normal, do habitual, e que muito provavelmente isso acontece por um efeito citopático do vírus HPV. Às vezes é por uma vulvovaginite que a paciente tem, às vezes é por um hipoestrogenismo na pós-menopausa e às vezes não tem nenhum motivo claro, Mas é muito improvável mesmo que essa paciente tenha uma lesão de alto grau. É muito improvável que ela tenha uma NIC 2 ou uma NIC 3. Então, o que o Ministério da Saúde diz? Se você recebe um Papa Nicolau com resultado de ASCUS e a sua paciente tem 30 anos ou mais, você deve repetir o exame em 6 meses. A conduta é conservadora, repetindo então o exame em 6 meses. Tranquiliza a sua paciente de que esse achado é um achado que é muito provavelmente é algum tipo de achado benigno, Então, assim, é bem improvável que seja uma lesão de alto grau, uma NIC 2 ou uma NIC 3, por isso que a gente vai só repetir o exame, então, em 6 meses. Se a paciente tiver entre 25 anos e 29, então se ela for mais jovem, tiver entre 25 e 29 anos, você só repete o exame em 1 ano. E se ela tiver menos de 25 anos de idade, nem era para ter coletado, O Ministério da Saúde recomenda que você colete só a partir dos 25. Mas se foi feita a coleta antes dos 25 anos de idade e deu um ASCUS, a conduta é repetir o exame em 3 anos. Então, é bem mais tempo, Existe esse espaçamento maior, então. Então, se a paciente tem 30 anos ou mais, repete em 6 meses. Tem entre 25 anos e 29, entre 25 e 29, repete em 1 ano. E se ela tiver menos de 25, repete em 3 anos. Essa é a conduta oficial, a diretriz oficial do Ministério da Saúde do Brasil, apesar da gente saber que, às vezes, alguns colegas fazem diferente, E tá tudo bem, Porque realmente a gente pode ter o nosso julgamento clínico e fazer diferente conforme a gente acha necessário, mas o meu papel, como professor, é passar para vocês a diretriz oficial, diretriz brasileira oficial, que é, então, conservadora. 30 anos ou mais, repete em 6 meses, entre 25 e 29, repete 1 ano, menos de 25, você repete em 3 anos. E aprofundando um pouquinho mais, se você repetiu em 6 meses, digamos que ela tem 32 anos, E eu repeti em 6 meses e deu de novo ASCUS, se eu tenho um segundo exame com ASCUS, aí sim a conduta é encaminhar a paciente para a colposcopia. Então, a colposcopia ela vai estar indicada no ASCUS se eu tenho 2 exames alterados. Ou se ela tem ali entre 25 e 29, eu repeti em 1 ano e deu de novo ASCUS, aí também eu vou encaminhar essa paciente para a colposcopia. Tem que ter pelo menos 2 exames alterados, 2 exames com ASCUS para a gente indicar a colposcopia. Porque se eu tenho um segundo exame alterado, aí eu já começo a aumentar um pouquinho mais a chance dela ter uma lesão de alto grau, uma NIC 2 ou uma NIC 3. Aí sim, nesses casos, eu vou orientar a paciente a fazer colposcopia. Se tem só um exame alterado, não precisa, definitivamente não precisa. Jader, tem algum cenário que a paciente tenha ASCUS e que eu vou indicar colposcopia direto? Só se a sua paciente for imunossuprimida. Digamos que ela é HIV, com CD4 baixo,
Ou a sua paciente ela tem algum fator de imunossupressão, digamos que ela seja transplantada, ou que a paciente tenha uma doença reumatológica que ela tem que usar cronicamente um imunossupressor, aí sim essa paciente vai ser encaminhada para colposcopia com um único exame alterado, certo? Então essa é a exceção à regra. Tem que ter sempre 2 ascos para a gente encaminhar para colposcopia. A não ser que ela seja imunossuprimida, que aí, se ela for imunossuprimida, basta um único ascus para a gente encaminhar essa paciente para colposcopia. E ainda, aprofundando um pouquinho mais, se eu tenho um exame alterado, um exame deu ascus, digamos que ela tem 25, e aí o exame deu ascus, eu orientei ela a repetir em 1 ano. Em 1 ano, o exame deu negativo. Opa, que bom, que ótimo, o exame deu negativo. Então quer dizer que assim, se ela tinha um ascus, eu repeti em 1 ano, deu negativo, eu preciso repetir mais uma vez esse exame em 1 ano, certo? Então se ela tem entre 25 e 29, eu repito mais uma vez em 1 ano. Tá, eu repeti mais uma vez em 1 ano, deu de novo negativo. Então quer dizer que ela teve um ascus e depois teve um negativo. Eu repeti mais uma vez, deu outro negativo, tem que ter 2 negativos para ela voltar para aquela rotina trienal de 3 em 3 anos. Mesma coisa se ela tiver 30 anos ou mais, né? Então, 30 anos ou mais, ascus, repete em 6 meses. Negativo, opa, repete mais uma vez em 6 meses, porque ela tem 30 anos ou mais, né? Então, se eu repetir mais uma vez em 6 meses e deu de novo negativo, pode voltar para a rotina de 3 em 3 anos. Então, a lógica, gente, é a famosa lógica do 2 e 2, né? Eu preciso ter 2 exames com ascus para indicar colposcopia. Assim como eu preciso ter 2 exames negativos, depois de já ter tido um ascus, para que ela volte para aquela rotina trienal, de 3 em 3 anos de novo, certo? Então, a lógica é a lógica do 2 e 2, né? 2 alterados indica colposcopia. 2 normais depois de um ascus, eu posso voltar para a rotina de 3 em 3 anos. Mas, em resumo, então, é um achado super comum, é um achado super benigno e muito dificilmente ele vai corresponder a uma lesão de alto grau que eu tenha que me preocupar, que eu tenha que fazer qualquer tipo de procedimento nessa paciente. Beleza? Quando o exame de Papa Nicolau dá ASC-H, aquelas atipias em células escamosas, em que não se pode excluir lesão de alto grau. Opa! Quando eu tenho ASC-H, atipias em células escamosas em que eu não posso excluir lesão de alto grau, aí eu tenho um achado preocupante. Aí eu tenho um achado que eu preciso saber o que essa paciente tem. No ASC-H, existe sim risco de NIC2 ou 3. Eu vou ter realmente um risco de neoplasia maior. Essas pacientes com ASC-H precisam ser encaminhadas para a colposcopia. Mesmo que a paciente tenha menos de 25 anos, que nem era a idade, né, de ter coletado, mas se por acaso foi coletado, né, uma paciente de 19 anos, 20 anos, ela tem menos de 25, mas deu um ASC-H, eu não posso fechar os olhos para isso, né? Eu preciso sim encaminhar para a colposcopia. Então, sempre que tiver ASC-H, conduta colposcopia. Vamos aprofundar. Se a colposcopia, ela dá, então, ali um achado maior. Eu olho o colo, né, aplico ácido acético. Lembra que a colposcopia, ela coagula as proteínas do citoplasma das células, as células neoplásicas, né, e vai dar uma alteração na imagem. Então, vai dar ali um epitélio-aceto branco, um pontilhado, um mosaico. Se eu aplico ácido acético, olho com a lente e vejo que tem um epitélio-aceto branco grosseiro ali no colo do útero, bom, eu tenho um achado maior. Um mosaico grosseiro, um pontilhado grosseiro, eu tenho achados maiores. Sempre que eu tiver um papa com ASC-H, fiz a colposcopia e a colposcopia me mostra achados maiores, eu posso indicar o famoso ver e tratar, o famoso see and treat. O que é isso, gente? O see and treat é a gente fazer direto a excisão da zona de transformação. O que é isso? Excisão da zona de transformação é fazer um CAF, né? Um LIP na minha paciente. Já mais direto, assim, sem ter biópsia, dá pra gente fazer sim.
Por que que eu posso fazer? Porque quando eu faço um CAF na minha paciente, eu já vou estar fazendo o diagnóstico definitivo, né? Porque quando eu tiro a peça, eu mando para o patologista para ter o diagnóstico histológico e também já vou estar fazendo o tratamento, né? Então eu estou fazendo, na verdade, diagnóstico e tratamento ao mesmo tempo. Por que que isso tem sido recomendado e cada vez mais estimulado, né? Especialmente no Sistema Único de Saúde? Porque as filas, gente, de patologia do trato genital inferior, PTGI, elas são muito grandes, né? E a gente precisa realmente otimizar os atendimentos. Então, às vezes, as pacientes ficam por meses, às vezes por anos, né? Esperando para chegar no serviço terciário. E aí, quando a paciente chega, ela faz a colposcopia, aí a gente vê um achado alterado, a gente faz a biópsia, daí ela espera mais um mês para sair o resultado do anatomopatológico. Às vezes a paciente não volta, né? Então, assim, olha o quanto tempo está aumentando, olha quanto está onerando o sistema e a gente está deixando de dar fluxo, né? A gente está aumentando a fila, né, das pacientes aguardando para fazer um CAF e um LIP. Então, por isso que cada vez mais o Ministério da Saúde tem recomendado o See and Treat. ASC-H, lesão, então que a gente não pode excluir, né, lesão de alto grau. Fez a colpo, achado maior na colposcopia, faz o ver e tratar. Jader, eu não me sinto seguro, não me sinto segura em fazer. Posso biopsiar? Pode, claro que pode, não está errado você biopsiar. Inclusive o Ministério da Saúde coloca que uma opção é você fazer biópsia também. Então, ou você faz a biópsia, ou você faz o ver e tratar. No SUS, dependendo do volume, cada vez tem se recomendado mais o ver e tratar. Obviamente, né? Usando o bom senso, né, gente? Se você tem, por exemplo, uma paciente nuligesta, menos de 25 anos, desejo de gestação, claro que aí a gente pode fazer a biópsia para confirmar, para depois indicar, né, aí a excisão da zona de transformação. Agora, uma paciente que não tem mais interesse em gestar, não tem porquê, né, a gente ficar fazendo biópsia, espera, demora, né, onera o sistema, se você já pode indicar o ver e tratar. Certo? Beleza? Ô Jader, mas e se eu fiz a colposcopia e tem achados menores? Bom, se tem achados menores, tem que fazer biópsia. Aí a gente vai ter que fazer biópsia. Ou se tem achados suspeitos de invasão. Digamos que eu fiz ali a colposcopia e tem vasos atípicos, ou tem uma área vegetante ulcerada. Bom, aí eu tenho suspeita de neoplasia invasora. Aí muda de figura, né? Aí nesses casos eu vou fazer biópsia. Porque se a biópsia confirmar, né, que é uma neoplasia invasora, bom, aí eu vou ter que estadiar essa paciente e vou tratar conforme for o estágio. Certo? Beleza? Então essa é a conduta no ASC-H. A gente faz colposcopia, achado maior, ver e tratar ou biópsia. Não está errado você fazer biópsia também. Achado menor, biópsia. Achado suspeito de invasão, biópsia também. Não esquece disso. Quando eu tenho um resultado de um Papa Nicolau mostrando uma lesão intraepitelial de baixo grau, né? A famosa LCIL, né? Que é aquela lesão de baixo grau. Puxa, quando eu tenho uma lesão de baixo grau, eu tenho provavelmente aí uma NIC1, né? Essa paciente provavelmente tem uma NIC1. O Papa Nicolau deu uma LCIL. O que eu vou fazer? Bom, quando eu tenho uma provável NIC1, lembra que a conduta na NIC1 ela vai ser uma conduta conservadora, né? A gente não vai sair fazendo um CAF, um LIP, muito menos um cone a frio, né, para uma NIC1. Então, assim, se eu tenho um Papa com uma lesão de baixo grau, a conduta recomendada pelo Ministério da Saúde é você repetir o exame em 6 meses. Paciente com 25 anos ou mais, repete em 6 meses. Muito cuidado para não confundir com ascos. O ascos, ele fraciona de acordo com a idade, né? Então, se você tem um ascos numa paciente com entre 25 e 29 anos, você vai repetir o exame em 1 ano. Se você tem um ascos em uma paciente com 30 anos ou mais, repete em 6 meses. Na lesão de baixo grau, não tem isso. Na lesão de baixo grau, se tem 25 anos ou mais, você vai repetir o exame em 6 meses, certo? Então, repete o exame em 6 meses e se esse novo exame der uma lesão de baixo grau, aí sim você encaminha para a colposcopia. Então, precisa ter 2 exames com lesão de baixo grau para indicar colposcopia.
Puxa, mas assim, digamos que ela tem 2 exames com lesão de baixo grau. Eu indiquei a colposcopia. E na colposcopia, eu tenho ali achados menores. Eu tenho aquele epitélio-aceto branco bem tênue, eu tenho aquele pontilhado fino, aquele mosaico fino. O que eu faço, né, nesses casos? Quando eu tenho um achado menor na colposcopia, se eu tenho uma paciente jovem com menos de 30 anos e que nunca teve, né, nenhum tipo de lesão no colo do útero, nenhum Papa Nicolau alterado, bom, a minha colposcopia ela está concordante com a minha citologia, né? A citologia deu uma lesão de baixo grau e aí a colposcopia deu um achado menor. Tá bom, tá concordando. Se tá concordando, não tem porquê eu fazer biópsia. Então, nesses casos, não tem porquê biopsiar. Se eu tenho uma paciente com menos de 30, uma paciente que tem achados menores e uma citologia, né, de LCIL, de lesão de baixo grau, não precisa fazer biópsia. Não tem porquê a gente fazer biópsia, é só acompanhamento semestral nessa paciente. Agora, se ela tem 30 anos ou mais, mesmo que sejam achados menores, o Ministério da Saúde recomenda fazer a biópsia para confirmar a histologia, certo? Então, lesão de baixo grau tem que ter 2 exames alterados para indicar colposcopia. Se eu fiz a colposcopia e tem achados menores, paciente com menos de 30 que nunca teve nenhuma anormalidade no Papa Nicolau, nem precisa fazer biópsia, só acompanha semestralmente. Agora, 30 anos ou mais, achados menores, biópsia. Eu tenho que fazer a biópsia para confirmar que realmente é uma NIC 1. Confirmou que é uma NIC 1, você vai fazer conduta conservadora. Agora, se tem achados maiores, obviamente a gente vai fazer biópsia, ou achados suspeitos de invasão, obviamente a gente vai fazer biópsia e vai tratar conforme for o diagnóstico histológico. Lembra que o padrão ouro em PTGI é sempre histologia, certo? Jader, e se a minha paciente é imunossuprimida e deu uma lesão de baixo grau? Bom, se ela é imunossuprimida, um único exame alterado basta para você indicar colposcopia. Então, se ela é HIV com CD4 baixo ou se essa paciente usa um imunossupressor, um único exame alterado, eu vou indicar colposcopia, certo? Tá, mas e se eu tenho uma paciente com menos de 25 anos? Digamos que eu tenho uma paciente jovem, lá 19 anos, e resolveram coletar e deu uma lesão de baixo grau. É a mesma conduta do ascus. Se eu tenho uma paciente com menos de 25 com uma lesão de baixo grau, a conduta é a gente repetir o exame em 3 anos. É aquela história, né, que o Ministério da Saúde diz. Não era para ter coletado. Então, coletou e deu uma lesão de baixo grau, repete em 3 anos. Não tem por que a gente repetir em 6 meses, né, numa menor de 25. Uma curiosidade é assim, por quê, né? Às vezes muitas pessoas me perguntam, assim, vários colegas me perguntam, mas Jader, mas por quê, né? Qual é o problema? Por que eu não posso ficar fazendo em menos tempo, 6 meses, né? E já indicar uma colposcopia se tem 2 exames alterados ali numa paciente muito jovem? Por 3 motivos, gente. Primeiro, porque nas pacientes jovens, a gente tem muito mais falso positivo da citologia. É mais comum a gente ter um falso positivo da colpocitologia em uma paciente jovem, menos de 25 anos. Segundo motivo, as pacientes jovens, elas ainda estão fazendo uma resposta imunológica ao HPV. E geralmente essas pacientes fazem uma boa resposta imunológica ao vírus HPV e elas conseguem fazer clareamento do vírus e elas conseguem dessa forma, né, se livrar do vírus. Então, não teria porquê, né, a gente fazer numa idade que ela ainda está fazendo aquela resposta imunológica ao vírus. E o terceiro motivo é que as taxas de regressão das lesões, ela é mais alta quanto mais jovem for a paciente. Então, digamos que ela tenha uma NIC 1 ou até uma NIC 2, 3, né? A chance de regredir espontaneamente em uma menor de 25 anos é muito maior, essa chance, do que se você pegar uma paciente com mais de 30 anos de idade, certo? Então, por isso que cada vez mais se recomenda a gente ser cada vez mais conservador, né, nas menores de 25 anos. Quando eu tenho uma paciente que me traz um resultado de um Papa Nicolau com uma lesão de alto grau. Puxa vida. Paciente lá que fez um Papa Nicolau e deu uma lesão de alto grau. Lesão de alto grau, leia-se aí uma possibilidade de NIC 2, 3. Poxa, então quer dizer que eu tenho um achado preocupante. Com certeza, lesão de alto grau é um achado preocupante. Conduta
colpo, eu preciso encaminhar essa paciente para colposcopia. Lesão de alto grau é igual a colposcopia. Eu vou precisar fazer colposcopia. Puxa, mas aí eu encaminhei a paciente para colpo. E na colpo eu vi aquela imagem clássica, aquele mosaico, né? Grosseiro, eu vi aquele pontilhado. Eu vi aquele epitélio aceto branco, né? Super espesso, super grosseiro. Bom, então eu tenho um achado maior na colposcopia. Se eu tenho um achado maior na colposcopia, que então tá concordando, né, com a minha citologia, essa paciente eu vou indicar o ver e tratar, o see and treat. Por quê? Porque aí eu vou estar, ao mesmo tempo, fazendo o diagnóstico histológico definitivo e já oferecendo o tratamento para minha paciente. Certo? Então, se eu tenho um achado maior na colposcopia e citologia compatível com lesão de alto grau, conduta see and treat, o ver e tratar. Faz uma excisão da zona de transformação, faz um CAF, um LIP, né, na paciente que a gente está resolvendo o problema dela. Jader, mas e se tem um achado menor? Aí você vai fazer biópsia. Não está concordando, né, com a citologia. Aí você faz biópsia. Ah, mas e se tem, digamos que um achado... Eu vi vasos atípicos ali. Opa! Não, aí se tá com vasos atípicos, fala a favor de doença invasiva. Doença invasiva, aí eu preciso definitivamente fazer biópsia, né? Eu preciso fazer biópsia porque não está concordando com o resultado da minha citologia. Certo? Tá errado fazer biópsia? Não, não tá errado. Se quiser fazer biópsia, mesmo que seja um achado maior, você pode fazer. Mas, de novo, a gente precisa otimizar as condutas no SUS, né? E a gente também precisa pensar, né, que a gente tem que ser resolutivo, né? Quando a gente está falando em uma fila grande, a gente tem que falar em otimizar realmente, né, o sistema e dar oportunidade para todas as mulheres com essa condição serem tratadas. E não a gente ficar trancando, né, e cada vez aumentando mais aí a espera. Então, por isso que cada vez se recomenda mais o ver e tratar, o see and treat. Mas atenção para um detalhe super importante. Se você tem uma menor de 25 anos que deu uma lesão de alto grau, essa paciente também tem indicação de colposcopia. Digamos que é uma paciente super jovem, né? 21 anos, fez um papa que deu uma lesão de alto grau. Opa! Essa paciente vai ter que fazer colpo, mesmo sendo menor de 25. Se essa paciente fez a colpo e tem um epitélio aceto branco grosseiro, né? Um achado maior, essa paciente menor de 25... cada vez tem se recomendado mais que você faça conduta conservadora. Ah, Jader, mas que medo fazer conduta conservadora, né? Gente, olha só, se essa paciente ela tem um achado maior, um epitélio aceto branco grosseiro, você vai fazer biópsia, você não faz o see and treat, você faz biópsia. Se a biópsia confirma ser uma NIC 2 ou 3, você pode oferecer a possibilidade de conduta conservadora para essa paciente. Mas como? Vai regredir espontaneamente a NIC 2, 3? Vai. A gente sabe que os estudos estão mostrando pra gente que as taxas de regressão espontânea de NIC 2, 3 chegam a 60%, 70%, especialmente em menores de 25. Então, você pode oferecer para ela conduta conservadora. Ela é uma paciente jovem, ela é uma paciente que provavelmente vai querer engravidar. Se você fizer um LIP, você está mexendo na arquitetura do colo dela, né? E está aumentando a chance dela ter uma incompetência istmo-cervical. Então, dá sim para a gente oferecer uma conduta conservadora, mesmo que ela tenha uma NIC 2, 3. Ah, mas dá medo, né? Claro que a gente precisa tomar isso, uma decisão compartilhada com a paciente. Eu, Jader, particularmente, gosto muito de decisão compartilhada, né? Você expõe para ela, olha, a gente tem evidências de que tem chance de 60%, você é imunocompetente, né? Tem chance de 60%, 70% de regredir espontaneamente. Topa fazer conduta conservadora, né? Decisão compartilhada com ela. Você vai informar a paciente, né? Vai explicar para ela. Se ela consentir, a gente pode oferecer conduta conservadora acompanhar de 6 em 6 meses por até 2 anos. Se a paciente disser não quero correr esse risco, ok, aí a gente vai fazer a excisão da zona de transformação. Fechado? E se o resultado do Papa Nicolau dá atipias em células glandulares? Opa, aí muda de conduta. Atipias em células glandulares
É grave, gente, é sempre grave, né? Atipias em células glandulares é o famoso AGC. Antigamente a gente chamava de AGUS, né? Mas essa nomenclatura ela caiu por terra, então hoje se fala em AGC, atipias em células glandulares. Se você tem atipias em células glandulares, sempre precisa ser investigado. Essa paciente tem que ser encaminhada para colposcopia. E atenção, quando tem atipias em células glandulares, a gente pode ter alteração na ectocervice, mas tem que lembrar que glândula tem lá no canal endocervical. Eu posso ter um adenocarcinoma de colo. E quando tem adenocarcinoma de colo, essa paciente tem aí um tumor, que é um tipo histológico grave, né, de câncer de colo de útero, que precisa ser investigado. Então, toda paciente com atipias em células glandulares, além de ser encaminhada para colposcopia, durante, né, a indicação de colposcopia, já se recomenda fazer coleta endocervical. A coleta endocervical, gente, é quando você usa aquela escovinha, o Cytobrush, entra no canal, faz movimentos de vai e vem no canal, né, para a gente poder ter aí uma amostragem endocervical. Dá para fazer curetagem de canal também, mas eu particularmente acho muito agressivo, né, para paciente fazer curetagem de canal. Melhor é a gente usar a escovinha. Jader, mas eu já uso no meu dia a dia a escovinha. Claro, a gente usa, mas não é como você fazer uma coleta endocervical com esse propósito, né? No dia a dia a gente usa a espátula de aire, né, que é aquela rabo de peixe, e a gente usa a escovinha, mas a gente não entra com a escova totalmente. Quando o objetivo é você fazer uma avaliação endocervical, você tem que entrar com a escova lá dentro, tem que deixar sumir a escova ali no colo do útero. Ela some, você faz movimentos de vai e vem, e aí você faz uma amostragem de canal endocervical, certo? Então, AGC, conduta, colposcopia e amostragem endocervical, certo? Tá, mas aí tem um detalhe bem importante que não pode perder. Lembra que quando tem AGC, atipia em célula glandular, não é só no canal endocervical que tem glândula. Onde que tem glândula também? Lá dentro do endométrio, lá na cavidade uterina. Então eu tenho que também avaliar o endométrio da minha paciente, porque quando eu tenho atipias em células glandulares, eu posso ter um câncer de endométrio. Ah, tá, mas o endométrio ele dá, na verdade é adenocarcinoma, certo? Certo, é adenocarcinoma, exatamente. O tipo principal histológico, né, de câncer de endométrio é o adenocarcinoma endometrioide. E às vezes eu posso ter um CA de endométrio que está descamando células lá para o colo e está acusando na citologia. Então, gente, quando tem atipias em células glandulares, a gente vai indicar colposcopia e coleta endocervical. Se a sua paciente tem 35 anos ou mais, se a sua paciente relata sangramento uterino anormal, ou se a sua paciente ela tem células endometriais no Papa Nicolau, na colpocitologia oncótica, essa paciente também precisa passar por uma avaliação endometrial. Você pede um ultrassom transvaginal e indica uma histeroscopia com biópsia de endométrio. Não é raro a gente diagnosticar um CA de endométrio por causa de um Papa Nicolau que deu atipias em células glandulares. Então fica a dica, não esquece que tem que avaliar endométrio. Jader, mas se eu tenho uma paciente jovem, com menos de 35, que não tem sangramento uterino anormal, que não tem células endometriais no Papa Nicolau, e eu fiz a colposcopia e não tem nada na colpo. Fiz a coleta endocervical, também não tem nada. Essa paciente também precisa investigar endométrio. Então não esquece, atipias em células glandulares, tem que pensar que tem que avaliar ectocervice, endocervice e endométrio. Muito importante, acho que isso é imprescindível a gente sempre pensar quando recebe uma colpocitologia com atipias em células glandulares. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Acho que a gente conseguiu aí passar por todas as condutas, né, que devem ser realizadas de acordo com o Ministério da Saúde, né, do Brasil, quando você tem uma colpocitologia alterada. Coloquei aqui, então, as 5 alterações possíveis, né, na colpocitologia oncótica e o que deve ser feito em cada uma. Obviamente, a gente pode adaptar a conduta de acordo com o julgamento clínico de cada um de nós, mas se a gente for seguir exatamente o que diz, né, a normativa, a diretriz oficial do Ministério da Saúde do Brasil, a gente tem respaldo, né, de uma bibliografia oficial para seguir esse fluxograma de condutas que eu expliquei aqui nesse videocast.
Sigam acompanhando a gente vai estar sempre trazendo novidades e atualizações aí para a gente realmente poder fazer esse compartilhamento, né, essa democratização aí do conhecimento. Tamo junto sempre. Obrigado.